Olá, meu nome é Ney Herman. Obrigado por permitir que eu entre em sua casa neste momento. Está começando mais uma edição do Lente Aberta aqui na TVE, a TV dos Campos Gerais. Hoje nós teremos dois convidados. Primeiro, Macairi Funiô conversa com a gente sobre o cotidiano da tribo Funiô de Pernambuco. E na sequência, teremos o doutor em Educação, professor de História da Universidade Estadual de Ponta Grossa, do curso de História, Luiz Fernando Serri, explicando para a gente quem foi Getúlio Vargas. Afinal de contas, agora em agosto, faz 65 anos que um tiro entrou para a história. Voltamos em instantes. Olá, estamos de volta com o programa Lente Aberta e o assunto agora, a tribo Funiô. Comigo no estúdio está Macairi Funiô, representante da tribo, que está passando pelos Campos Gerais, trazendo um pouco da sua cultura. Muito obrigado pela sua presença hoje aqui na TV Educativa, na TVE, no programa Lente Aberta. Gratidão também. Clenite ya telha yaksa e jadwalha kudase yake yo setsu fulnio sineu que se ochai to asato fteakaka. Fteakaka no meu idioma significa boa noite para você e para todos que estão assistindo esse programa maravilhoso. Olha, eu agradeço muito novamente a sua presença aqui. Eu sei que a agenda de vocês na região está muito ocupada, aliás, a agenda. E eu gostaria de iniciar explicando para as pessoas de casa quem é a tribo Funiô dentro do contexto histórico? Como ela se forma? A tribo Funiô, o significado da palavra Funiô significa índios da beira do rio. Foi a junção de 5 povos que falavam o mesmo dialeto, no caso o mesmo idioma, e aí se encontraram na beira do rio Ipanema, que é o rio que corta a cidade de Águas Belas. E lá foi onde se juntaram e decidiram dar esse nome a todos, Funiô, que era o povo Fula, Fuclassa, Walkifuli, Tapuia e os Carnijó. Então, esse mesmo povo falava esse mesmo dialeto esse que é chamado de Iate, que é extraído do tronco linguístico Macro-G, onde se dá o nome do idioma dos índios Funiô, do estado de Pernambuco, e a cidade é Águas Belas. Bom, então fica no interior de Pernambuco? É, no interior de Pernambuco. É perto de onde, mais ou menos? Da divisa com Bahia, Alagoas? É, fica ali perto de Alagoas, tanto perto da Bahia. A cidade mais conhecida do interior, mais próxima, é a cidade de Garanhuns. Em Pernambuco mesmo? É, em Pernambuco mesmo. Nós temos hoje uma imagem muito enfraquecida do indígena na nossa sociedade. Temos o dia 19 de abril, onde se comemora o Dia do Índio, mas o processo de ocupação das terras brasileiras não foi pacífico, ao contrário do que se apregoa. Existiam pelo menos 3,5 milhões de indígenas naquela época, hoje são só 400 mil. Um processo quase de extermínio. E a resistência cultural feita pelas tribos que hoje estão em grandes reservas, ela é fundamental para preservar a memória do verdadeiro povo brasileiro. Lógico, todos somos brasileiros, mas vocês são os donos da terra. E eu gostaria que você descrevesse um pouco para as pessoas que estão nos acompanhando agora como é o cotidiano do povo Funiô. Vocês ainda caçam, pescam? O cotidiano da tribo Funiô, inclusive agora esse período, começo de setembro, outubro e novembro, é o período que a gente vai para dentro da mata e vai viver como nossos ancestrais viviam. Somente da caça, somente da pesca, não tem água encanada, não tem energia elétrica. E lá a gente fica em rezos, em cânticos, em orações e meditações por todos os povos, independente se for afrodescendente, independente se for católico, se for evangélico, independente se for português, italiano, todas as pessoas que a gente conhecemos e onde a gente passa e faz amizades. Então, durante os 9 meses, quando a gente sai em dezembro, os outros 9 meses, a gente tem uma vida normal, em uma outra aldeia próximo da cidade. A aldeia do Uricuri fica a 3 quilômetros dentro da mata, né? Onde passa somente os índios e as índias Funiô. E quando é os 9 meses, tem índios que trabalham hoje, graças a Deus, tem índios que trabalham na prefeitura, tem índios que trabalham no estado, tem índios que trabalham na FUNAI, né? Outros trabalham também na área da saúde. Hoje, graças a Deus, a gente mais novo, nosso povo mais velho, não teve oportunidade de estudar. A gente, graças a Deus, tivemos a oportunidade de estudar. Hoje a gente, graças a Deus, dentro da aldeia a gente tem professores, a gente tem índios que são médicos, a gente tem índios que são advogados, né? Por quê? Porque a gente sabe que Ejadwá no meu idioma significa aquele que não erra é Deus para nós.
Então, a gente sabe que Ediaduá deu oportunidade a nós também. Claro, sem esquecer a nossa cultura, a nossa tradição, sem esquecer os nossos costumes. Mas aí a gente também hoje tem a obrigação de estudar e ter um emprego digno, como todos os brasileiros. Então, vocês vivem, na maior parte do ano, 9 meses, como as pessoas do ambiente urbano, o ambiente rural brasileiro, correto? Justo. Uhum. E dentro desses 3 meses, vocês resgatam as tradições da tribo Funiô, formada por esses 5 povos? Na realidade não é um resgate, na realidade a gente preserva e cultiva. Que a maior força do índio Funiô é o idioma Iatre e o Uricuri, a nossa aldeia dentro da mata, né? Onde índios que moram em São Paulo, em Rio de Janeiro e em outros estados, esse período se junta todo mundo lá. Se junta todo mundo lá para que a gente vá viver como nossos ancestrais viviam. E claro, durante os 9 meses, tem índios também que têm o costume de plantar, né? Hoje, a gente sabe que hoje a tribo Funiô não vive mais da agricultura e nem do artesanato. Por quê? Porque a gente não vive mais da agricultura, porque cada vez mais a cidade vai se apossando, se apossando. Como eu disse lá na rádio, a gente não quer a cidade de Águas Belas em toda para si, a gente não quer o Brasil só para nós. A gente quer apenas um espaço para viver em união e cuidar da natureza e dos animais. A gente quer apenas isso. Mas aí, cada vez mais o não índio vai se aproximando, termina a gente ter que concorrer com o não índio da mesma forma que ele. A um emprego, a uma faculdade, da mesma forma. Claro, é mais difícil para a gente, porque a gente preservar esse idioma nosso que vem mantido há mais de 500 anos. Há mais de 500 anos, passado de geração para geração. E aí, depois eu ter que estudar português, história, matemática, geografia, física, para concorrer ainda num concurso. Mas isso daí eu não vejo dificuldade para mim. Porque, em primeiro lugar, está a minha cultura, a minha tradição. Depois, a tradição do próximo. Claro, eu sabendo respeitar. O limite de Funiô vai até aqui. Aqui começa o limite do católico. Vai até aqui. Aqui começa o limite do espírita. A mensagem que eu gosto de deixar é essa. Cada um respeitar a religião, a cultura do próximo. Hoje são quantos indígenas da tribo Funiô vivendo na reserva de Águas Belas? Hoje nós temos cerca de 5.000 a 6.000 índios lá que vivem na cidade de Águas Belas. E vocês têm, pelo que eu posso entender, uma relação pacífica, mas ao mesmo tempo de conflito com esse processo crescente de busca por espaços urbanos e desse conflito com a tecnologia, mas vocês tentam preservar aquilo que vocês receberam, diga-se de passagem, ainda na época do Império, como terras indígenas, correto? Justo, correto. Porque vocês lutaram na Guerra do Paraguai, seus ancestrais. Foi. Na realidade, as terras de Águas Belas, dos índios Funiô, foi um presente doado pela princesa Isabel, como nossos mais velhos dizem, que foi escrito por letras de ouro, né? Inclusive no Museu do Rio de Janeiro tem uma documentação dessa, onde ela denominou um certo limite de área para os índios Funiô, porque muitos dos nossos antepassados, né, foram lutar na Guerra do Paraguai, né? E quando voltaram de lá, o que foi que eles quiseram? Quando foi perguntado a ele, vocês querem o que? A gente quer apenas terra para a gente viver, cuidar da natureza dos animais. Então é isso. E aqui, claro, eu sei que é um programa que é de Ponta Grossa, talvez alguém de Águas Belas possa estar vendo, que eles têm os canais. Eu só quero deixar uma mensagem para o de Águas Belas. Nós não queremos que vocês saiam de Águas Belas, nós queremos apenas que vocês deixem nós viver em paz. Deixe apenas nós viver em comunhão com o nosso povo. Por quê? Porque, queira que não queira, ainda tem uma certa rivalidade com o pessoal da cidade, né? Muitos dos nossos antepassados nunca estudou, por quê? Porque quando ia para a cidade, tinha um certo preconceito. Tinha um certo preconceito por ser índio, né? Por viver no mato. E tem muita gente que acha que porque somos índios, a gente somos animais. Não. A gente tem sentimento, a gente tem coração, a gente tem as medicinas que traz para curar os outros irmãos. O conhecimento em uma homeopatia de vocês é profundo, isso já foi registrado pela própria medicina.
Vocês costumam dividir esses medicamentos com outras pessoas? Agora, por exemplo, na passagem por Ponta Grossa e região, vocês colocaram esses medicamentos à disposição das pessoas? Justo. Agora, quando a gente vem para cá, para o Paraná, para Ponta Grossa, para as outras cidades, para Curitiba, a gente vem para fazer uma cerimônia indígena, né? Como é feito na nossa aldeia, trazendo a medicina sagrada. Para quê? Para cura espiritual, para cura física, né? E fora isso, tem várias outras ervas, né? Que servem para todo tipo de precisão que os irmãos tenham. Fantástico. Macairi, eu já volto, né? Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos em instantes com o programa Lente Aberta. Por favor, fique com a gente. Olá, estamos de volta com o programa Lente Aberta. O assunto continua sendo a tribo Funiô. Comigo no estúdio está Macairi Funiô, da tribo Funiô, que já conversou conosco no bloco anterior, falando um pouquinho das origens da tribo, um pouquinho do idioma e também da relação com o não índio. Porque hoje não dá para falar mais de homem branco europeu, né? O Brasil é composto de tantas etnias e essas etnias, infelizmente, em conflito, acabam às vezes gerando uma disputa por terra que não é justa com os verdadeiros donos da terra. Eu não falo só do Brasil, mas de todos os países da América, que são os ameríndios. E eu gostaria de falar contigo um pouquinho sobre o idioma IAT. Você fez uma saudação no bloco anterior. Esse idioma ele é composto pela fusão dos 5 povos que se juntaram para formar a tribo Funiô e, principalmente, nós temos hoje quantas línguas indígenas no Brasil? O Brasil tem o tamanho da Europa, né? É bom lembrar. Hoje no Brasil, reconhecida pelas fontes de IBGE, é reconhecida 270 línguas indígenas, né? Com vários troncos linguísticos, né? Hoje tem o quê? Deve ter mais de 430 etnias, né? Espalhadas pelo país, pelo nosso Brasil, né? E o tronco linguístico do IAT é o Macro-G, né? É o Macro-G, esse é um tronco linguístico. Porque são diferenciados os troncos linguísticos, como tem o Tupi-Guarani, né? Várias etnias, várias tribos, principalmente do Nordeste, a maioria de lá falam Tupi-Guarani. Os únicos que não falam Tupi-Guarani somos nós Funiô lá, que é o tronco linguístico parecido com os do Cangangue, né? Com os Caxinauá, com os Caiapó, né? Onde tem esse mesmo tronco linguístico. Claro, vai mudar as palavras, né? A forma de pronúncia, né? É a única diferença que tem. Pelo que dá para fazer uma diferenciação geográfica, ou seja, o tronco Macro-G, por exemplo, está mais ligado ao norte do país, é isso? É, justamente. O Macro-G está ligado mais para esses que vivem mais na floresta, né? Perfeito. Mas no Nordeste, os únicos que falam Macro-G somos nós Funiô. E daí para o Nordeste, para o Centro-Oeste, para o Sul, Sudeste e Sul, daí é mais o tronco Tupi-Guarani? É, o Tupi-Guarani, isso aí, Tupi-Guarani. Perfeito. Os idiomas são muito diferentes entre si? Geralmente são, principalmente Tupi-Guarani do Macro-G, né? Porque no Tupi-Guarani, para dizer menino, é oerê. Oerê significa menino. No idioma Iate é Iadedua, já é mais comprido, né? Não existe, acredito, um dicionário para IAT, porque pelo que eu pude perceber, a língua é cantada também. Né? Não tem como fazer um livro, um dicionário. Por quê? Porque existem várias formas de se falar o IAT. Existem várias formas de cantar o IAT, né? Existem vários falantes que falam da mesma forma. Às vezes eu estou falando a mesma palavra, mas com outro significado. Às vezes eu estou falando o mesmo significado da palavra, mas de outra forma, né? Por exemplo, fechar é sol, né? Mas eu posso dizer soclocudonkia também é referente a sol, né? E assim várias outras palavras, né? Como eu posso dizer, Iadedua é menino, né? Mas eu posso dizer Ika, que é meu filho, que é criança também, é um menino também, né? Ikaçá já é minha filha, que está referente a uma menina, né? E a Dedonkia é menina.
Realmente existem várias palavras para denominar, a a mesma coisa na língua portuguesa. A mesma coisa na língua portuguesa. Fantástico. E existe uma diferença de pronúncia, ou seja, uma mesma palavra IAT que com diferentes formas de falar significa diferentes coisas? Existe. Isso é comum também? É comum também. Um exemplo, tacha, tacha, tacha. Existe essa diferença de sotaque, de alongamento, né? E aí, essa palavra que eu disse, uma é criança que engateia, outra é espírito, né? Bem diferente. É bem diferente. E outra é lenha, né? Pois é. São três palavras bem distintas com basicamente o mesmo som. Parecido. Né? Parecido, parecido, né? Mas existe todo um esforço, uma iniciativa, inclusive eu cheguei a ler sobre vocês na internet, de alguém da própria tribo Funiô para tentar resgatar o idioma, né, da melhor forma possível, registrar o idioma. Se eu não me engano, é uma conhecida de vocês, que é a Fábia Funiô. Tem a Fábia Funiô e também tem uma tia minha, que é Marilene Araújo. Essa daí há mais de, eu acho que desde ela nova, né, desde os 17 anos dela. Inclusive ela foi conselheira de cultura no estado de Pernambuco, trabalhou com Ariano Suassuna. Um grande, né? Ariano. Grande homem, Ariano Suassuna, né? E a Fábia, como é já agora mais nova, por conta que a Fábia teve uma oportunidade de fazer mestrado, fazer doutorado, né? E já essa tia minha, Marilene Araújo, ela quem criou a escola bilíngue na aldeia, né? Ela criou a escola bilíngue, com o esforço dela, com o apoio da FUNAI, foi criada essa escola bilíngue. Hoje a escola tem um vínculo com o Estado, né? Hoje tem, graças a Deus, na nossa aldeia tem 3 escolas, uma do ensino fundamental, o ensino médio, e tem essa que preserva e cultiva somente o idioma IAT. Por quê? Porque os índiozinhos, os filhos aprendem em casa e vai praticar na escola, com os professores índios, né? Então é uma coisa que sempre está resgatando, né? O primeiro idioma que a gente aprende é o nosso, o IAT, para depois conciliar com o português. Quando a gente fala do Oricori, ritual citado no bloco anterior, onde vocês ficam 3 meses dentro da mata, vivendo como os ancestrais viviam, isso se reflete inclusive nas vestes, ou seja, você falou que ficam sem energia elétrica, ficam vivendo literalmente como uma tribo de 500 anos atrás. Isso é muito difícil, é prazeroso, é difícil para quem é mais jovem, mais fácil para quem é mais velho? Isso é a maior felicidade do índio Funiô quando chega esse período. Quando chega esse período da gente se recolher por Oricuri, é a maior felicidade de todos. Se fosse por nós passávamos o ano todo. Só que isso daí é uma regra que nossos ancestrais deixaram pra gente, né? Durante 3 meses, a preparação para que depois conviva no meio dos brancos, trazendo a cura, trazendo ajuda, durante os 9 meses para ajudar os outros irmãos. Ótimo. Ou seja, a tradição permanece viva, então. Eu gostaria que você me falasse rapidamente, hoje a relação com o não índio é muito complicada ou já foi pior? Já foi pior, né? Mas hoje ainda tem um certo preconceito, né? Ainda tem um certo preconceito, porque se eu sair daqui do seu programa e ir para andar no centro de Ponta Grossa, ou de Curitiba, ou do Rio de Janeiro, de qualquer cidade, da forma que eu estou aqui com o meu cocá, queira que não queira, só o olhar, a gente já sente o preconceito. Só a forma de olhar, né? Aí muita gente pode pensar, é um ator, é algum artista, né? Que às vezes não conhece realmente a cultura e às vezes não valoriza. Uma cultura essa que é de todo brasileiro. Todo brasileiro, como foi dito anteriormente, todo brasileiro tem sangue indígena, tem sangue holandês, português, afrodescendente, como você disse. Por isso que o nosso país é rico de cultura. É verdade. Nós fizemos uma entrevista recentemente na Rádio CBN e eu fiz uma pergunta que repito aqui. Seria interessante as crianças das nossas escolas aprenderem um pouco mais da cultura indígena? Seria muito interessante e bem aproveitado pelas crianças, principalmente no ensino fundamental, que é de onde eles têm toda a preparação, né? Por quê? Porque eu tive a oportunidade de estudar e nos livros
me mostrava que quem descobriu o Brasil foi Pedro Álvares Cabral. Ele não descobriu nada, apenas ele chegou enganado, né, por conta de um maremoto que deu no mar, e ele achou que estava chegando nas Índias. É tão provado que você vê que nós somos chamados de quê? De índio. Mas para eu ser chamado de índio, eu teria que morar na Índia, né? Eu teria que morar na Índia. Se realmente ele soubesse que estaria chegando aqui na América, talvez nós fôssemos chamados de americano, né? Verdade. Para finalizar a entrevista, novamente agradeço a sua presença hoje aqui. Você poderia fazer para a gente que está aqui no estúdio nesse momento e também para quem está em casa uma cantiga em IAT? Pronto, faço. Antemão agradecer ao meu amigo Ney pelo convite, né? Agradecer também a toda a população de Ponta Grossa, de Curitiba, agradecer a nossa amiga Ananta, que sempre está ajudando a gente, né? E dizer que o próximo final de semana a gente estaremos agora lá em Curitiba, fazendo um trabalho, né? Estão todos convidados, o pessoal de Curitiba, o pessoal de Ponta Grossa nós já fizemos, e depois a gente ainda vai para Floripa, Florianópolis, Camboriú e Maringá, e fazer um cântico sagrado aqui e abençoar a todos, meu amigo Ney, a todos aqui do estúdio e a todo o pessoal que está em casa. Aquele que não erra, como é que é o nome de Deus? E Jaduá. Obrigado. E aqui chihualha sato, salélia windolha. E aqui da calha sato, salélia patoalha. Salélia tutu santo, lata, montanha e cacá. E Jadualha, este yasi sundua. E Jadualha, este yasi sundua. E Jadualha, kukisto yasi sundua. E Jadualha, este yasi sundua. Obrigado, Macairi. Obrigado. Vamos agora para um breve intervalo e voltamos em instantes.